times and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. When I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal, mais um vlog. Comecei esse vlog mostrando um pouquinho do meu fim de semana, um pouquinho da minha leitura agora de Grandes Esperanças, porque eu prometi no vlog passado que eu ia comentar com vocês um pouco sobre Grandes Esperanças, mas calma, respira, né? Eu já começo assim falando. Eu pretendo fazer essa semana aí um vlog de letras, mostrando um pouco do que eu tô fazendo pra faculdade, e um vlog de leitura, mostrando as minhas leituras, porque uma boa parte das leituras da semana vai ser pra faculdade, então vou comentando com vocês. Se você não é inscrito no canal, por favor, já se inscreve pra não esquecer. Curte o vídeo também pra me ajudar. Ajuda bastante. Quando tem as curtidas, o YouTube recomenda mais. E vou começar então já falando da minha leitura de Grandes Esperanças. Eu tô há um tempinho lendo Grandes Esperanças porque vocês sabem, gente, eu tenho dificuldade com o livro físico atualmente. São poucos momentos que eu tenho tempo pra livro físico. Mas também porque assim que eu peguei esse livro eu sabia que eu ia ler aos poucos. Eu ia ler devagar. Não ia me forçar a ler rápido, sei lá, ficar usando qualquer tempinho pra ler esse livro. Então eu estou lendo no meu tempo e eu estou atualmente na parte 2, porque o livro é dividido em 3 partes. Na página 377 agora, do capítulo 15 dessa segunda parte. Então, quando muda de parte, volta a contagem de capítulos pra 1 de novo. E faltam 68 páginas para eu chegar na parte 3. Então, em breve, chegarei na parte 3. Já passei da metade do livro, como eu falei no último vlog. E assim, é um romance de formação. Então, a gente acompanha o Pip desde criança. E eu já falei isso em algum vlog. A primeira parte é mais justamente ele criança até ele ir pra Londres. E isso que ele vai pra Londres e, enfim, o que a gente vai ter mais ou menos nesse livro, a gente já sabe pela sinopse. Eu não leio muita sinopse, mas de clássicos eu tentando me importar em saber o que vai acontecer. Assim, desde criança, ali a parte 1 acontece mais coisas. Você tá conhecendo o personagem, você tá conhecendo ali a infância dele. E às vezes umas coisas que você fica, tipo, tentando entender o que tá acontecendo, mas tem acontecimentos, assim, que fazem a parte 1, pelo menos pra mim, ser mais fluida do que tá sendo a parte 2. Porque a parte 2 é o tempo todo ele ali em Londres. Aqui já falo porque ele tá lá, mas enfim. E não acontece basicamente nada, pelo menos até agora não aconteceu nada grandioso, assim, na parte 2. Mas a gente fica ali naquela expectativa de saber as consequências das escolhas dele, essa reviravolta de por que ele foi pra Londres, o que vai acontecer efetivamente com ele. A gente vê também questões morais e questões dele mesmo até aqui. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Discute na figura do protagonista a imoralidade, a culpa, o desejo e a desilusão. Então a gente fica nessa expectativa de o que vai acontecer com algumas decisões que ele tomou e com algumas coisas que estão meio que fora do controle dele. A gente não tem certeza do que vai acontecer, mas ele já vai dizendo o que ele gostaria e que ele vai se desiludir, enfim. Então a segunda parte tá sendo mais essa expectativa. Não faço ideia do que vai ser a terceira parte. Como eu disse, na parte 2 tem essa expectativa, mas eu não sei pra onde vai, sabe? Tipo, o que a gente vai acompanhar ainda da vida dele. Então estou curiosa pra ver o que vai acontecer de interessante na parte 3. Espero que tenha mais acontecimentos, mas também não é um livro que eu vou lendo esperando grandes acontecimentos, sabe? Porque é um livro que eu sei que a gente tá lá pra acompanhar o personagem. A gente tá lá pra ver a vida desse personagem, mesmo que, tipo, não tenha tantas coisas incríveis, mas é a vida dele que a gente tá acompanhando, assim, o crescimento pessoal dele. Então, tem que ir pra esses livros, assim, com essa mentalidade, que nem Jane Eyre, que em algum momento eu tava, tipo, tá, mas a gente só tá acompanhando a vida dela. Claro que Jane Eyre acontece mais coisas, enfim, romance também, né? Mas aqui tá tendo um pouco. Então, é isso. Mas eu tô gostando. Não sei se vai ser um clássico favorito, assim, não sei qual vai ser a minha
quanto eu vou gostar do Dickens, assim, porque eu já li Canção de Natal e achei ok. Muita gente ama muito de paixão. Eu li num momento que eu acho que não foi o ideal, mas achei ok. Esse eu não sei o que eu vou achar no final, né? Se eu vou sentir falta do personagem igual eu senti de Jane Eyre depois que eu parei de ler. Então, eu não sei pra onde vai, mas eu quero ler mais coisas de Dickens. Eu gosto da escrita, eu tô achando bem fluido de ler, assim. Não fico tipo, ai meu Deus, não tô entendendo, quero acabar logo. Eu tô curtindo a leitura, estou aproveitando. Pus vocês aqui porque eu estou cansada de segurar. E aí, pra faculdade, já comentei também que eu estou lendo o livro do Desassossego. Eu tô lendo no Kindle, na verdade, a maior parte do tempo. Mas eu peguei essa edição na biblioteca pra... caso eu queira ler físico. Porque, na verdade, eu prefiro, assim, ler físico, esse tipo de livro. Mas... quando eu tô com o Heitor ali, né, meu filho, é mais fácil eu pegar no Kindle mesmo. Só que tá sendo um livro que, tipo, pegar... enquanto eu tô fazendo outras coisas, assim, olhando o Heitor, geralmente eu leio e-book, né? Consigo ler algum e-book. Mas esse tá sendo mais complicado, porque eu preciso entender o que ele tá falando, né? A gente precisa entender qual que é ali a meditação que o Fernando Pessoa tá fazendo. E... então tá um pouco mais complicado, talvez eu precise pegar o físico mesmo. Falei isso no último vlog, né, indo voltando à faculdade em algum momento. Eu tô no 70 aqui, são várias entradinhas que ele vai numerando. E aqui é a página 103, no meu e-book é a página 83. Mas é interessante, assim, tipo, no começo eu fui marcando muita coisa, aí passou por várias entradinhas que não conversaram tanto comigo, mas é interessante de saber, né, o que ele estava escrevendo ali. Algumas que realmente tá ok, mas a maioria é muito legal de você entender o que ele tava colocando ali no papel, sabe? Então, é um livro que tá me interessando bastante, mas eu gostaria de estar tendo mais tempo pra realmente me envolver com o que eu tô lendo, sabe? Então, talvez eu precise disso pra voltar a realmente gostar das entradinhas. Algumas são maiores, algumas são menores, algumas têm várias páginas, algumas são tipo 2 linhas. Então, é bem legal. E é uma prosa poética, né, gente? É o Semi-Heterônimo do Bernardo Soares. Mas, enfim, Fernando Pessoa, que vai escrevendo ali sobre a vida, sobre as coisas que ele vai pensando e sentindo, e é bem interessante, eu tô gostando. Como eu falei, a gente vai ver isso no meio de junho, então ainda tenho um mês pra terminar. A gente ainda tá vendo outros poemas, inclusive preciso terminar o livrinho de poesias. Não preciso, né, porque a professora tá passando antologias, preciso ler as antologias que ela tá passando. Esse aqui eu quero ler inteiro e terminar, e vou fazer isso. Pretendo até o fim do mês, mas se eu não conseguir até a gente falar disso em aula. E é isso, agora eu vou almoçar. E por enquanto, gente, eu não fui pra aula hoje, tá? Porque o negócio tá complicado. Mas daí amanhã eu atualizo vocês sobre a faculdade, o que está acontecendo. E é isso, até mais. Bom, gente, vou aproveitar que meu filho está lá na sala com minha mãe e atualizar vocês aqui desse vlog. Gravei alguns takezinhos aí na aula de semântica, eu acho. A aula de semântica é um negócio, assim, de outro planeta pra mim, que estávamos vendo lógica. Daí agora a gente tá vendo... hoje a gente viu modalidade, tipo, verbos modais. A gente tava vendo questões de presente, futuro, passado, o lugar que você tá falando, o lugar... Só que gente, eu não consigo entender a ligação de um assunto com o outro. E na aula de terça-feira de literatura portuguesa, né? A gente viu um pouco sobre Alberto Caeiro, sobre essa questão dele ser o mestre aí dos heterônimos. E já vimos o primeiro poema ali de Guardador de Rebanhos. Acho que é Guardador de Rebanhos o nome do livro. E são vários trechos, assim, de Guardador de Rebanhos que a gente vai falar na próxima aula também, sexta-feira. Eu preciso terminar de ler eles até sexta-feira, mas eu gostei bastante. A gente conversou um pouco na aula sobre
as diferenças, assim, um pouco de visão de vida de cada heterônimo, né? O que eles pegaram do mestre Caeiro, o que eles pensam diferente. Só que fazendo a leitura, assim, um pouco de poema aqui, e um pouco do livro do Desassossego, que eu vou lendo o livro do Desassossego, e aí acabo pensando, nossa, mas eu já li alguma coisa assim num poema de algum dos outros heterônimos. Eu fico pensando, será que foi do Fernando Pessoa mesmo, do Alberto Caeiro? E eu acabo encontrando semelhanças um pouco assim nos objetos de poesia, assim, deles, do que eles falam nas poesias. Algumas diferenças, claro, mas algumas semelhanças. E até no livro do Desassossego, às vezes eu fico confundindo, nossa, gente, mas será que eu li no livro do Desassossego mesmo ou será que foi em outro heterônimo? Mas geralmente é em outro e tal, daí eu vou olhar os poemas. E no livro do Desassossego mesmo eu vejo muita contradição com ele mesmo, assim, tipo, ele fala uma coisa em um poema, dá 2 poemas, eu chamo de poema, tá, mas enfim, 2 trechos ali pra frente, ele tá falando algo totalmente contrário, tipo, a realidade só existe porque eu tô aqui olhando pra ela, e aí em outro ele vai falar, não, a realidade existe mesmo eu não existindo. Então, ele vai assim se contradizendo. Tem um trecho que ele até fala, reli e tal, que eu escrevi, daí dá uns 2 parágrafos ali. Não, reli, menti, não reli não, porque se eu reler, eu já não concordo com o que eu escrevi. Então é interessante também, que nem o próprio Bernardo Soares, que é o semi-heterônimo, ele é constante, assim, cada hora ele pensa uma coisa. E é interessante, porque eu tenho um problema com reler, assim, as coisas que eu escrevo. Tipo, eu vou escrever uma carta pra alguém. Eu não gosto de reler, porque se eu reler eu já não entrego a carta. Então achei interessante ficar vendo esses pontos de semelhança, esses pontos de desacordo, assim. Ver o que é parecido na escrita deles, dos heterônimos, que são Fernando Pessoa. E no livro do Desassossego mesmo, o Bernardo Soares vai falar sobre essa realidade que existe só na cabeça dele, assim, várias pessoas que ele encontrou, e essa tristeza de que essas pessoas não existem na realidade. Então, enfim, super interessante. E eu comecei, já estou em 65%, acho, de Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez. E assim, gente, em questão de história, eu tô amando. Eu achei que eu ia dar 5 estrelas pro livro, tá? Tem algumas coisas que me incomodam, tipo, o cara tem 28 anos e ela tem 37. Só que tudo que ela fala, assim, tipo, ela tem muito problema com isso, né? Tudo que ela fala é como se o cara fosse uma criança. Tipo, nossa, ele fez uma coisa muito madura. Tipo, nossa, ele não é tão criança. Gente, o cara tem 28 anos, é quase 30, né? Meio óbvio que ele não é uma criança. Não é como se você estivesse namorando um cara de 18 anos, né? Então, eu fico meio assim, moça. E aí tem muita coisa que quem tem, tipo, uma bagagem de terapia... E a personagem mesmo tem uma bagagem de terapia, então eu fico meio, tipo... Como que você não trabalhou isso na terapia, sabe? Mas de ter que estar ali a par de tudo que os pais dela querem pra ela, de ser essa pessoa e de, tipo... Gente, às vezes, os pais de alguém podem ser uma pessoa ruim pra ela, podem ser tóxicos pra ela, podem estar fazendo mal pra ela. E nem sempre a gente tem essa impressão de que família é sempre o mais importante de tudo, mas tem alguns casos que essa família pode efetivamente fazer muito mal. Então, se ela trabalha na terapia, como que ela não... Ela fica o tempo inteiro reforçando, tipo, não, mas se a minha família não gosta disso que eu vou fazer, então não posso fazer, porque eles são mais importantes. Só que, tipo, quando você vê de fora, eu tenho dificuldade nesses livros, assim, que eu não consigo não só me identificar, mas me relacionar com aquele problema. Porque tem muitos livros que você lê um problema e você pensa, tá, isso é efetivamente um problema. Como que a personagem vai resolver isso pra correr atrás do que ela quer, pra ficar com a pessoa que ela quer e tal. Mas quando é um problema que... Sabe, assim, tipo, ela faz terapia e não consegue resolver esse problema. Quando é um problema que eu não consigo me relacionar e entender aquilo como um verdadeiro problema, eu fico tipo, tá, mas... Amiga, se liberta, sabe? Então, acho que eu fico nessa agonia, sabe? De, tipo, não conseguir me relacionar com esse problema de ver como algo que precisa ser solucionado. E aí eu me pego pensando, assim, como que a personagem vai se livrar desse problema. Ah, ela vai fazer isso? Será que ela vai fazer isso? Será que ela vai fazer isso?
E eu penso, gente, mas eu não sou autora. A autora que lide com os problemas que ela colocou ali pra personagens. Eu só preciso ouvir o audiobook. E eu fico agoniada, não consigo pensar, ai, vou parar um pouco por aqui agora, porque eu fico agoniada não saber o que a autora resolveu de colocar como solução, gente. Eu sou maluca. Mas enfim, essa é a minha experiência com o livro, mas em relação à história, ao romance, tô achando bem interessante. Basicamente vai contar sobre essa mulher de 37 anos que tá voltando de um funeral. Ela acaba parando nessa cidade pequena porque o carro... Ela bateu em algum... Não, não bateu. Algum bicho passou, não sei. Então ela precisou de ajuda pra tirar o carro de lá. Esse cara chegou, tirou o carro dela. E eles acabam se encontrando num barzinho ali daquela cidade, porque ela para pra comer e ele tá lá. Porque é uma cidade minúscula, tá todo mundo lá. E aí, enfim, eles ficam juntos naquele dia e ela volta pra essa cidade e a história deles dois, só que ela é uma médica de uma família que todo mundo é cirurgião e ela não seguiu a carreira de cirurgiã e ela é podre de rica, ele não, ele trabalha com um Airbnb, assim, e marcenaria, então são dois mundos muito diferentes e todo aquele problema, questão de cidade pequena, que também aparece, né, todas essas coisas que a gente gosta em romance de cidade pequena, e como que eles vão resolver, né, porque ela não quer um relacionamento, ela acabou de sair de um relacionamento de 7 anos que o cara abusava psicologicamente dela, então tô achando interessante o jeito que o livro tá abordando certas temáticas e tô achando interessante o relacionamento deles e essa questão. Mas assim, eu estava mais interessada no livro ali antes dos 40% do que estou agora. Então preciso voltar a me interessar com o livro, assim, parar de me preocupar tanto com essas coisinhas. Enfim, é isso por hoje. Não consegui ler muito do livro do Desassossego. Sei lá. Acho que eu vou tentar terminar amanhã o livro de poesias, aquele pequenininho. Ai, queria terminar também o capítulo sobre o heterotexto de pessoa. Aquele outro livro que eu peguei. Meu Deus, preciso organizar o que eu vou ler em cada dia pra conseguir terminar tudo que eu quero, sabe? Senão eu fico lendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não termino nada do que eu quero. E eu li bem pouco de livros do Desassossego, porque eu acabei ouvindo o audiobook na volta de ônibus ontem e hoje. E não lendo o livro do Desassossego. Mas é que eu estou interessada no audiobook, né? Não que eu não esteja interessada no livro do Desassossego, mas como eu falei, preciso parar e prestar atenção e no audiobook não. Vou atender meu filho, amanhã eu falo com vocês. Sexta-feira, dia 19 de maio. E para as minhas atualizações de hoje, quero primeiro falar do audiobook Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez, que eu terminei. E, gente, talvez eu esteja morta por dentro, mas mesmo as histórias que eu tenho certeza que são lindas, 5 estrelas, favoritada, eu não estou conseguindo sentir isso, sabe? Eu terminei ontem o audiobook e tô desde então tentando pensar na nota que eu vou dar. E eu não sinto os 5 estrelas, sabe? Apesar de ser uma história totalmente 5 estrelas. Pro que eu gosto, pro que eu costumo ler. A única coisa foi o que eu falei com vocês, aquilo de que... aquilo nada a ver de que ela fica falando dele ser meio... como se ele fosse uma criança, né? E disso de... o problema do livro não ser algo que eu consiga me relacionar, porque pra pessoa que é essa personagem que vai pra psicóloga e ainda assim querer... faz terapia, né? Ainda assim, tudo que ela quer, todo o problema é ela querer agradar os pais dela a custo da vida dela, assim, sabe? Não sei se consigo entender também porque daí pra ter uma solução do livro, você fica tipo... poxa, isso é um problema, então na solução você fica... nossa, resolveu o problema. Mas aí você ficava tipo, isso não é problema, já dá pra resolver, sabe? E eu fiquei com essa sensação. Mas o livro é muito lindo, é muito legal a história, é muito fofo. Não sei o que dizer de mim mesma. O problema está em mim, eu já tô falando isso todos os romances que eu venho terminando. Mas esse é muito bom, tá? Eu acho que eu vou dar 4,75
Porque realmente é, assim, a história não tem o que dizer, sabe? É maravilhosa e eu tô nessa. Enfim, gostei do estilo da autora, vou ler alguma coisa dela em breve. Não sei o que está acontecendo comigo, tá? Assim, já fiz minhas hipóteses aí, mas não sei por que eu tô assim com romances que eu não consigo achar, tipo, ah, meu Deus, e ficar, sabe, como eu ficava antes. Não sei. Tô com um audiobook lá emprestado de The Bodyguard pra começar. Ainda não consegui o The Love Wager, que eu quero, mas The Bodyguard tá lá. Se eu precisar de um audiobook, eu vou começar ele. Estou assim, gente. Não sei se é uma ressaca literária, porque eu tô gostando de ler Grande Esperança, quase terminando a parte 2. Ontem, inclusive, era pra eu ter terminado a parte 2. Mas daí eu fiquei ouvindo o audiobook porque eu queria terminar, porque tava linda a história. Eu acho que é quando eu, tipo, termino assim, que eu fico assim, sabe? É difícil. Aí troquei o livro na biblioteca, de um que eu já tinha lido a parte que interessava, por esse, Teoria da Heteronímia. Eu não sei se é igual exatamente o que a professora tinha recomendado, mas é da mesma editora, do mesmo autor, porque o nome que ela tinha falado era outro, mas é sobre a heteronímia de Fernando Pessoa, e pra eu dar uma estudada a mais aí, em algum momento. Vou, acho que ler esse aqui agora de tarde, que eu ainda não terminei, na verdade não peguei mais depois daquilo, né? A gente terminou de ver Alberto Caeiro hoje, e foi bem interessante, a gente viu vários poemas ali do Guardador de Rebanhos e ficou relacionando aí qual que era, sobre o que o autor estava escrevendo, gostava de escrever. Autor, né? Heterônimo, enfim. E eu tô nessa, gente, não sei agora. Não sei que livro vou começar, cenas pros próximos vlogs aí, porque eu tô precisando ver o que eu faço da minha vida, fazer um negócio diferente, talvez, um jeito diferente de pegar uma TBR, mas daí também não sei, porque tem essa coisa que eu quero ler, que tá na minha lista, mas daí também seria interessante, tipo, sei lá, o Ricardo escolher livro pra eu ler, do que eu preciso ler aí, não sei, gente. Semana que vem é semana de letras, provavelmente, não sei se eu vou assistir alguma palestra, talvez uma ou duas, mas eu não vou conseguir assistir o suficiente pra pegar certificado, então não sei, talvez eu fique em casa pra organizar a casa, botar as coisas em dia, estudar um pouco de Fernando Pessoa e ler, ver se eu volto a um patamar de leitura que eu me interesse, conseguir terminar os livros feliz, assim, tipo, não necessariamente feliz, mas gostando e tal, me interessando. Vamos ver o que acontece. Mas é isso, eu acho, nesse vlog. Vou ficar por aqui. Me indiquem vídeos que vocês querem ver aqui. Eu vou pensar, não sei se eu vou fazer um livros que terminei em maio, não sei. No final aí do mês, vamos ver. Mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.